do livro de Efésios, livro de João e do livro de 1 Timóteo. Mas o livro de Efésios, ele é a referência. E ele diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Bom, segura aí. Então aqui está dizendo o seguinte, que a nossa salvação, ela vem pelo dom de Deus, da graça que nos é dada. E o que é a graça? Misericórdia. E através desse dom que Deus distribui, através da sua graça, como aqui está dizendo, por meio da nossa fé, nós aceitamos essa graça. Por meio da fé. Veja como que a fé, ela é importante. Às vezes você acha que a fé é para você mandar demônio embora, é para você conquistar um carro, conquistar uma casa, um bem, ser curado de uma enfermidade. A fé, ela foi dada para a manutenção da tua salvação. É a fé que faz com que você permaneça. A fé faz com que você aceite a graça e viva pela fé, para que essa graça não seja removida da tua vida, porque é um dom gratuito de Deus. A salvação é um dom de Deus. Então, repetindo, ele diz: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês. Então quer dizer que não é mérito meu ser salvo. Agora eu quero que você entenda isso. Eu não vou ser salvo por mérito, porque eu fui muito bonzinho, fui muito simpático com as pessoas, porque eu fui uma pessoa muito bacana, né? Gostava de fazer as pessoas rirem, as pessoas estar próximo de mim. Eu sempre fui aquela pessoa descontraída, extrovertida. Não é porque eu, através do nome de Jesus, curei, libertei, levei muitas pessoas à libertação, a se encontrar com Deus, também não. Não vai ser porque eu expulsei demônios, porque Deus através de mim fez milagres, também não. Por que isso? Por que vocês acham que a salvação não vem por mérito? Porque infelizmente o ser humano, ele é muito egoísta, muito egocêntrico, muito egocêntrico. E se ele faz algo além do que outras pessoas, ele já começa a se achar a última bolachinha, né, do pacote, já começa a se sentir até superior às outras pessoas. Por isso aqui está dizendo o quê? Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então você não vai dizer assim: olha, eu mereço ser salvo. Ninguém merece. Você fala: mas eu faço isso, eu faço isso, eu sou isso, eu sou pastor, sou bispo, sou cardeal, sou todo tipo de passarinho e por aí vai, toda espécie eu sou. Não, por isso na Bíblia fala: quem é o eu sou? O eu sou só tem um, que é Deus. Mas eu faço muito disso, pastor. Ajudava muito lá na igreja, limpava a igreja, evangelizava, pregava, cantava, fui o maior cantor da igreja. E quando eu cantava, o fogo descia. Também não, também não. A salvação, ela só vai vir quando você aceitar a graça de Deus. E uma vez aceitando a graça, você tem que permanecer firme nessa aceitação da graça de Deus. Então você, eu, nós só iremos para o inferno se não aceitarmos essa graça, se desprezarmos essa graça. Mas pastor, e os pecados? Os pecados. Para os pecados, o primeiro passo, o arrependimento. Esse é o primeiro passo. Porque quando você se arrepende, você está permitindo que a graça de Deus chegue até você. E para que a graça de Deus permaneça em você, o que você faz? Você vive pela fé. A fé. E a fé, ela vem pelo quê? Ouvir
a palavra, como nós estamos ouvindo aqui agora, aonde vai abrindo a tua mente. Aí você fala, mas eu não sabia que era assim, eu pensei que eu tinha que me vestir de cima a baixo, que eu tinha que ter algum tipo de doutrina, que eu tinha que fazer isso, que eu tinha que fazer aquilo para me ser salvo, pastor. Eu pensei que eu tinha que parar de fazer. Não. Se você quer continuar no pecado, a única coisa que vai fazer com que você seja salvo é você se arrependendo e aceitando a graça de Deus. Se você conseguir no último instante da tua vida. Mas se você não conseguir, você vai pagar o preço? Você sabe como que você vai morrer? Você sabe se Jesus vai voltar agora, amanhã ou depois? Você não sabe disso. Ninguém sabe disso. Ah não, mas eu estou sabendo que daqui a 5, 10 anos Jesus vai voltar. Quem disse isso para você? Quem falou isso para você? Quem é que conhece os céus, os poderes vindouros dos céus, a não ser o próprio Pai? Nem Jesus sabe quando Ele vai vir. E por que você sabe? Só se você for Deus e eu não sei. Só se quem te contou foi Deus para você. Porque nem Jesus sabe disso. Então por isso que a gente tem que estar preparado para a nossa salvação. Em João, capítulo 5, versículo 24, diz assim: eu asseguro, quem assegura? Deus, o Senhor Jesus. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Então esses não verão a segunda morte. Lembra quarta-feira? Nós falávamos disso. Você estava aqui quarta-feira, não estava? Nós falávamos da segunda morte. Então esses creram na palavra, que permaneceram em Deus, que aceitaram a graça de Deus na sua vida, não verão a segunda morte. Não verão. E lá em Timóteo, o apóstolo Paulo, ele diz: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Isso o apóstolo Paulo falando. Isso o apóstolo Paulo falando. Dos quais eu sou. Se o apóstolo Paulo está falando que ele era pior, imagine eu. É só você parar e pensar. Então não é por mérito, gente. Não é por mérito. A salvação se torna uma opção diária para aqueles que recebem, que aceitam a graça de Deus, vivendo e crendo na palavra de Deus através da fé. Não é por mérito. Se eu bater na porta e dizer: Senhor, abre-me a porta da salvação, e eu não aceitar a graça de Deus, o que vai acontecer? Jesus vai falar o que para mim? Não te conheço. Eu não te conheço. Mas pastor, eu cheguei até a porta. É verdade, você chegou até a porta. Tem gente que nem chega. Tem gente que nem consegue chegar até a porta. Aqui é algo muito interessante. Ainda fala daqueles que vão bater, vão chegar até a porta. Que quer dizer que são aqueles que estão na igreja, que são crentes, são cristãos, evangélico, como você quiser. Vão chegar até a porta. E quem é a porta? É Jesus. Vão chegar até Jesus, mas não vão entrar, porque não aceitaram a graça, porque quiseram fazer da sua maneira, do seu jeito, da sua maneira. Então a gente tem que entender que o Evangelho de Deus, a palavra de Deus, ela não é praticada do nosso jeito, ela não é colocada em prática da nossa maneira, é do jeito de Deus, é da maneira de Deus. E eu tenho que aceitar isso. É você aceitar, é você se enquadrar nisso. Ou você se enquadra como um verdadeiro cristão, ou você vai ser apenas uma caricatura de cristão aqui na terra. Você vai ser mais um que vive dando mau testemunho, que vive criticando os outros, que vive condenando os outros. O que mais existe por aí são os crentes fariseus. Crentes fariseus. É isso. Como existia na época de Jesus, existe hoje também. Então é a graça de Deus. E a graça de Deus é para todos.
é para todos aqueles que creem, para todos aqueles que creem e que pela fé permanecem em Deus. Então não é através de uma doutrina cristã, não é através de conceitos que você vai ser salvo, vai ser através da graça de Deus, no qual você e eu iremos aceitar. Se eu aceito essa graça na minha vida, então o que eu tenho que fazer? A partir de hoje, eu tenho que viver pela fé. Entende? Por isso que quando se chama alguém para poder aceitar Jesus, eu até entendo hoje que é para poder, a maneira correta é aceitar a graça de Deus, a misericórdia de Deus. É você aceitar isso. E a partir desse momento que você aceita Jesus, você aceitar o caminho e viver pela fé. E como que você vai viver pela fé? Ouvindo a palavra dele. É dessa maneira. Então não tem como a salvação chegar até a gente que não seja através do dom de Deus, que é a graça dele. Pense nisso. Não é por mérito, para que a gente não se glorie dizendo eu mereço. Ninguém merece. O próprio apóstolo Paulo diz que, ele dizendo que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e ele se considera como o pior de todos. Se o apóstolo Paulo se considera o pior de todos, então eu nem sei o que eu sou. Entende agora, gente? Ah, pastor, então é muito difícil ser cristão. Não, não é difícil. Ser cristão é saber e conhecer e ter a essência desse Deus glorioso na nossa vida. E só quem sabe disso é quem conhece a Deus. Se você não conhece a Deus, você nunca vai entender isso. Você nunca vai entender. Porque a gente sofre mesmo. Se falar, mas você... Sofremos porque queremos um mundo, paz, com tolerância. Queremos um mundo onde as pessoas venham ter o que comer, venham ter harmonia, amor. Mas a gente sabe que nem todo mundo quer isso. Então por isso nós sofremos. Por isso que a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho, entregou o seu próprio Filho. Amém? Então, se você quer a sua salvação, se você deseja a salvação, essa salvação só vem pela graça de Deus, a misericórdia dele. Então, aceite isso na tua vida. Pastor, tem que vir diante do altar? Você tem que vir diante do altar? Você pode ficar aí onde você está? Você tem que aceitar isso dentro de você. Independente de você vir aqui ou aí, aceite isso dentro de você e coloque em prática. Por isso que a prática da palavra é que vai mudar a tua vida.